O GPM do mês de maio foi de 0,43%, um pouquinho abaixo do mês anterior, foi 0,45%, e a taxa em 12 meses volta agora para a faixa abaixo de 10%. Depois de alguns meses aí superando os dois dígitos, o GPM está agora com 9,77%, e a desaceleração esperada para esse ano, ela vai aos poucos se tornando mais nítida, né, mais evidente. É, no segundo semestre, esse movimento vai ficar mais claro. Mas ainda agora no primeiro semestre, a gente está voltando para a faixa abaixo de dois dígitos. O ponto que mais contribuiu nesse mês para essa desaceleração está no IPA, é claro, e tem a ver com o comportamento dos preços agropecuários, tanto as matérias-primas quanto os alimentos delas derivados. O preço das matérias-primas agropecuárias está em queda, e essa queda se segue a um período aí de uma alta fulminante que aconteceu ao longo de todo o segundo semestre do ano passado até o começo desse ano. Esse ano, provavelmente, nós não teremos uma repetição daquele comportamento, é cedo para dizer, né, qual vai ser a trajetória final, mas, de qualquer maneira, o comportamento da produção agrícola no Brasil, no mundo, é positivo, responde bem aos aumentos de preços, a produção agrícola está crescendo, os estoques estão lentamente sendo recompostos, então isso é, evita, isso cria uma situação mais confortável, né, para os mercados agrícolas, evitando então oscilações tão fortes quanto as do ano passado. E se as matérias-primas estão nessa trajetória de ajuste, com uma certa queda, isso também já está começando a ser observado na alimentação. Ainda não tanto no varejo, mas com certeza nos preços ao produtor, preço da carne, preço do óleo de soja, no preço do açúcar, arroz, uma série de produtos importantes cujos preços em queda hoje na produção devem começar a cair também no varejo muito rapidamente. Esse mês, o IGP foi impactado pela alta do INCC, né? Apesar dessa queda toda das matérias-primas agropecuárias, com força e tudo, o INCC também teve uma aceleração grande, mas uma aceleração de natureza sazonal, que a gente pode chamar assim, porque nessa época do ano, em maio, a gente tem um reajuste da mão de obra na cidade de São Paulo, a cidade que maior peso tem no índice, né? Então, esse ano, ela veio com uma certa força, né, refletindo o grau de aquecimento em que se encontra o setor da construção. Houve também o reajuste na cidade de Brasília, né, e mais ainda uns resíduos, uns pontos ainda que faltavam captar do Rio de Janeiro e de Porto Alegre. Com isso, então, o INCC teve uma taxa superior a 2%, mas isso é um ponto muito localizado, uma variação muito pontual, que no próximo mês já não vai acontecer. Então, esse é mais ou menos o panorama. A gente está vivendo uma fase, possivelmente, de redução das pressões inflacionárias. O IGP está deixando isso claro, vai deixar ainda mais. Só não devemos perder de vista que muitos desses fatores podem ter um efeito mais temporário do que permanente. A economia permanece aquecida, o preço dos serviços, né, continua a se elevar, e isso ainda vai ficar durante algum tempo em aberto como uma questão para que número a inflação está se encaminhando, se está se reaproximando do centro da meta, a inflação ao consumidor, ou se ainda vai ter desvios que vão necessitar, portanto, de ações mais enérgicas de política monetária. Alguma dúvida em relação a isso ainda persiste.